Nós vamos iniciar então o estudo do nosso livro Obras Póstumas, dando continuidade no capítulo que trata do estudo sobre a natureza do Cristo. Nós estamos no último item agora, o item 9, que provavelmente vai terminar hoje, que trata da Filho de Deus e Filho do Homem. Lembrando que Kardec, quando escreveu esse artigo, a preocupação dele era analisar exatamente a natureza de Jesus, da forma como ele era visto pelas religiões tradicionais naquela época, e também podemos estender isso para o nosso tempo atual, de que forma que Jesus é interpretado pelas religiões e pelos religiosos, pelos seguidores dessas religiões. Isso tem uma importância fundamental para que a gente possa compreender a nossa própria natureza. Porque não é apenas olhar para Jesus e ficar imaginando de onde será que ele vem, quem será que ele qual é exatamente a sua característica principal, né? Me dá um retorno de som, pessoal, por gentileza. Ok, obrigado. Então, é que o Elson me mandou um PVT aqui dizendo que eu estava fora do microfone, então acho que ele está com problema. Mas tudo bem. Então, a partir do momento que nós conseguimos compreender a natureza de um espírito da envergadura de Jesus, nós somos capazes de analisar também a nossa própria natureza e compreender também da mesma forma o caminho que nós percorremos para poder alcançar essa depuração, essa elevação, esse crescimento espiritual. Então, essa é a importância para nós. E lembrando que Kardec, quando ele escreveu esse artigo, ele não teve a preocupação de acrescentá-lo na codificação, exatamente porque era uma reflexão pessoal dele, né? Assim como tantas outras que ele escreveu, pegava um determinado assunto, aquele assunto que era algumas vezes um pouco incômodo, um pouco polêmico, e tá aí o Elcio perguntando então se nós estamos sem áudio. Só dê um retorno na área de texto, por favor, pessoal, para orientar o nosso amigo. Ok. Bom, então, então esse assunto não era de interesse doutrinário, mas era mais uma reflexão sobre aquilo que se pensava e que se pensa sobre o mundo espiritual. Então, aqui o Filho de Deus e o Filho do Homem. Kardec, então, ele vai dizer isso para nós assim. Primeiro que nós conversamos, né, de que forma Jesus se via, que foi o que Kardec trouxe, né, no Antigo Testamento. Jesus se colocava como Filho de Deus, se colocava como criatura, chamava Deus como Pai. Então mostrava que Jesus não era o próprio Deus, como muitas religiões interpretam até hoje, né? Então que Jesus e Deus é uma única coisa, que Jesus e Deus é a mesma pessoa, que Jesus no caso é a encarnação do próprio Deus aqui no nosso mundo. Então ele se via como Filho de Deus e chamava todos como irmãos, né, Balk? E depois, mais para frente, como os apóstolos veem Jesus. E aí então Kardec selecionou uma série de passagens do Antigo Testamento e de outros livros também do Novo Testamento, todo o Novo Testamento, né, falando sobre a visão dos apóstolos, e todos eles chamando Jesus então daquele que veio numa missão em nome de Deus. Depois trouxe também passagens do Antigo Testamento falando sobre os profetas que previam a chegada do Messias. Então esse Messias nada mais é do que um espírito que reencarnaria com a missão de transformar o mundo e não o próprio Deus. Bom dia, pessoal que chegou. E agora essa expressão, né, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Vamos lá. Bom dia, Rô. O título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é bem mais o indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse absolutamente igual a Deus, seria necessário que fosse como ele, de toda a eternidade, quer dizer, que ele fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou de toda a eternidade. Mas quem diz gerou, diz criou. Se fosse ou não de toda a eternidade, não deixa de ser uma criatura, e como tal, subordinada ao seu Criador.
é a ideia implicitamente encerrada na palavra filho, né? Então, dizendo que Deus criou Jesus de toda a eternidade, mas a partir do momento em que ele foi considerado como criado e gerado, mesmo que seja com essa ideia de toda a eternidade, ele continua então sendo uma criatura e não simplesmente o próprio Deus. Jesus nasceu no tempo, ou por outra, houve um tempo na eternidade passada, ou ele não existia, ou ele é coeterno como o Pai. Tais são as sutilezas sobre as quais disputou-se durante séculos. Sobre que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade que passou ao estado de dogma? Na opinião dos homens que a estabeleceram. Essa parte aqui, Kardec lembra que muitas das ideias que hoje nós cultivamos, nós enquanto sociedade, né, e muitos daqueles também, principalmente dessas religiões hoje que são as mais dominantes na nossa sociedade ocidental, muitas dessas ideias foram tiradas, foram concluídas, né? Foram conclusões dos próprios homens que criaram essas religiões ou que hoje seguem. Dizer, por exemplo, como foi colocado aqui, né? A doutrina da coeternidade. Então, se Deus é eterno e Deus criou Jesus, que também pode ser considerado eterno, que nós chamamos de coeternidade, de onde surgiu esse dogma? Aí, então, na opinião dos homens que a estabeleceram. Mas estes homens, sobre que autoridade fundam sua opinião? Não é sobre a de Jesus, já que ele se declara subordinado. Não é sobre a dos profetas, que o anunciam como o enviado e o servidor de Deus. Em que documentos desconhecidos mais autênticos que os evangelhos eles encontraram essa doutrina? Aparentemente, na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Deixemos, pois, estas vãs discussões que não poderiam conduzir a nada e cuja própria solução, se fosse possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas. Ele o chama de seu Pai, como nos ensinou a chamá-lo de nosso Pai. Ele é o Filho bem-amado de Deus, porque tendo chegado à perfeição que aproxima de Deus, possui toda a sua confiança e toda a sua afeição. Ele se diz Filho único, não porque seja o único que tenha chegado a esse grau, mas porque era o único predestinado a desempenhar esta missão na Terra. Se a qualificação de Filho de Deus parecia apoiar a doutrina da divindade, não acontecia o mesmo para a de Filho do Homem, que Jesus deu a si mesmo na sua missão e que constituiu objeto de muitos comentários. Aliás, essa diferença que existe, né? Bom dia, Fernando. Esses debates que existem sobre essa ideia de o que significa exatamente Filho de Deus e o que significa exatamente Filho do Homem. Porque quando se diz, né, que nós vemos hoje que Jesus é considerado Filho de Deus, nós também podemos nos considerar os filhos de Deus. Nós não somos diferentes, pelo menos não nessa relação hierárquica familiar que Jesus trouxe como comparação para que todos pudessem compreender. Então, né, Jesus, Filho de Deus, como nós já conversamos também na própria prece, a Ave Maria, né, que normalmente é praticada pelos católicos. Então, nós temos aquela passagem em que diz que Maria é mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores e tal, como nós conversamos anteriormente, mas ao mesmo tempo é chamado também que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos várias denominações e que trazem grande confusão. Para nós que estudamos a doutrina espírita e temos essa compreensão de que existem basicamente, né, de um modo bastante simplista, 3 elementos gerais do universo, que é Deus, que é eterno, imutável, imaterial, como Kardec define para nós. Nós temos as criaturas, que são as consciências, as inteligências que povoam todo o universo, e sendo criaturas naturalmente não podem ser consideradas o próprio Deus. E temos a matéria, que é todo o elemento que pode ser manipulado pelo homem, seja através do pensamento, seja através de suas próprias mãos. Então, dentro desses 3 elementos, Jesus se encaixaria em qual exatamente? Ele é uma criatura, ele é a divindade
ou ele é matéria? Naturalmente que esse é um ensinamento que chega para nós através dos espíritos e que o espiritismo aceita isso com naturalidade. Mas não significa que essa definição chegue para todas as religiões e seja aceita e compreendida da mesma forma. Por isso, então, que a própria Santa Trindade, que é trazida pela Igreja Católica e também até mesmo alimentada pelas igrejas evangélicas, que é o Deus, o Filho e o Espírito Santo. E ainda assim nós temos aquele temor de analisar exatamente de que forma que Jesus pode ser visto como filho e de que forma que nós, que também somos filhos, podemos compreender. Então nós percebemos que Jesus trouxe essa ideia de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, inclusive ele próprio, que se chama também, que se coloca como filho de Deus e diz que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, essa é uma das passagens que coloca isso. Então, trazendo essa ideia de que ele é o Filho e que nós também somos filhos, nós percebemos que desde que os ensinamentos que ele apresentou naquela época, aquilo foi então revisto pelos homens, foi institucionalizado, organizado, foi então ali temperado com as paixões dos homens, aquela paixão religiosa, aquela fé fervorosa, muitas vezes uma fé meio fanática. Tudo isso então foi transformando definições que eram bastante simples em definições extremamente complexas que hoje nós não conseguimos definir. Jesus disse então naquela época: nós somos todos filhos do mesmo Pai. Hoje nós dizemos assim: mas Jesus é filho de Deus e nós somos filhos diferentes de Deus. Como se nós fôssemos uns filhos à parte, filhos criados de uma natureza diferente daquele que foi criado também. Então nós vimos que são os homens, na verdade, que elaboraram essa doutrina, que trouxeram suas filosofias, que trouxeram suas opiniões, muitas vezes até baseados em equívocos de tradução, de interpretação de textos que tinham que se baseavam em determinado contexto e que isso foi modificado posteriormente. Então acabou trazendo essa grande confusão. Então aqui Jesus se chama também muitas vezes de Filho do Homem. O que significa exatamente essa expressão Filho do Homem? Porque naquela época podia ter algum sentido, para nós hoje não tem. Então nós damos o nosso próprio sentido para a ideia que foi transmitida anteriormente. Kardec coloca: para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, é preciso remontar a Bíblia, onde ela foi dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel. Aqui naturalmente Kardec coloca o próprio Deus segundo a interpretação que se faz hoje. Mas nós temos a compreensão de que a presença do mundo espiritual junto a esses grandes médiuns do passado era uma presença muito intensa, e como não havia compreensão daquela época, todos chamavam essas vozes que vinham do mundo espiritual como sendo vozes de Deus, ou então vozes dos anjos, ou mesmo vozes trevosas também que fazem essa interpretação. E obviamente nós estamos dando a nossa interpretação, que não significa que seja a definitiva, mas é assim que nós compreendemos essa história, essas histórias relatadas na Bíblia, dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta hoje. Então, consequentemente, está sujeita a novas interpretações de acordo com o ponto de vista de cada escola. Então, aqui no livro Ezequiel, livro 1, capítulo 28, e no livro 2, capítulo de 1, versículos de 1 a 3. Tal foi esta imagem da glória do Senhor que me foi apresentada. Tendo então visto essas coisas, caí com o rosto na terra, e ouvi uma voz que me falou, dizendo: Filho do homem, põe-te sobre teus pés, e falarei contigo. E o Espírito, tendo-me falado desta maneira, entrou em mim, e me firmou sobre seus pés. E eu ouvi o que me falava e me dizia: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel para um povo apóstata, que se retirou de mim. Eles violaram até hoje, eles e seus pais, a aliança que eu fizera com eles. Aqui quando se fala um povo apóstata, apostasia é uma expressão que nós utilizamos para falar sobre aqueles que se afastam definitivamente de uma determinada filosofia, de uma determinada política, de uma determinada religião.
né, de uma determinada linha política, né? Então, o povo de Israel, dentro daquela aliança que foi feita lá no início com os patriarcas da religião judaica, como por exemplo Abraão, Moisés, então esse povo de Israel, escolhendo um novo caminho, acabou então se afastando daquilo que havia acordado com Deus naquele início. E aí então Ezequiel veio para poder chamar de novo esse povo àquela filosofia que foi apresentada anteriormente. Então aqui mais uma vez foi chamado então Ezequiel como sendo o filho do homem. E continua aqui, Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 25. Filho do homem, eis que eles te prepararam correntes, acorrentar-te-ão, e dali não sairás. A mesma coisa. Ezequiel 7, versículos de 1 e 2. O Senhor me dirigiu ainda a sua palavra, e me disse, e tu, filho do homem, eis o que diz o Senhor Deus à terra de Israel. O fim vem. Ele vem, esse fim, nos 4 cantos da terra. E continua aqui outra passagem. Ezequiel 14, 24, 1 e 2. No 10º dia, no 10º mês, no 9º ano, o Senhor dirigiu-me sua palavra e me disse, filho do homem, marca bem este dia que o rei da Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. Aqui ele já fazia aquela previsão, né, da invasão dos babilônios à cidade de Jerusalém, que depois deu, inclusive, escravizando parte daquele povo, mas também dando liberdade religiosa para que eles pudessem professar a fé que eles desejavam. Continua aqui embaixo, Ezequiel 24, de 15 a 18. O Senhor disse-me ainda estas palavras, filho do homem, vou te atingir com uma praga e te arrebatar o que há de mais agradável aos teus olhos. Mas não farás lamentações fúnebres, não chorarás absolutamente, e lágrimas não correrão absolutamente do seu rosto. Gemerás em segredo, e não enlutarás absolutamente como se faz pelos mortos. Tua coroa permanecerá presa sobre tua cabeça, e terás tuas sandálias a teus pés. Não cobrirás o teu rosto, e não comerás as carnes que se dão àqueles que estão de luto. Falei então pela manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte pela manhã, fiz o que Deus me tinha ordenado. Aqui mais uma passagem também de filho do homem. Ezequiel 34, 1 e 2. O Senhor falou-me ainda e me disse, filho do homem, profetiza tocando aos pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, eis o que diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Os pastores não apacentam seus rebanhos? Depois aqui embaixo, eu estou lendo rápido porque são só passagens, né, que a gente vem lendo da Bíblia, do Antigo Testamento, então é só título de informação. Ezequiel 43, 6 e 7. Então ouvi que me falava dentro da casa, e o homem que estava próximo a mim me disse, filho do homem, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pousarei meus pés, e onde permanecerei para sempre no meio dos filhos de Israel, e da casa de Israel não profanará mais meu santo nome no futuro, nem eles, nem seus reis, por suas idolatrias, pelos sepulcros de seus reis, nem pelos que estão no topo da hierarquia. E mais uma passagem aqui também, Judite agora, capítulo 8, versículo 16. Pois Deus não ameaça absolutamente como o homem, e não se enfurece como o filho do homem. Bom dia, pessoal que chegou. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem por oposição ao que está fora da humanidade. A última citação tirada do livro de Judite não deixa dúvida sobre a significação dessa palavra, empregada num sentido muito literal. Deus não designa senão Ezequiel sob este nome, sem dúvida, para lembrar-lhe que, apesar do dom da profecia que lhe fora concedido, ele não deixa de pertencer à humanidade, a fim de que não se creia de uma natureza especial. É porque normalmente é assim que se pensava naquela época, né? A ideia de que o profeta, assim como é hoje também, nós temos aqueles que promovem milagres,
aquilo que se chama de milagre, naturalmente, aqueles que são médiums, principalmente médiums de grande potência, de efeitos físicos, de uma ostensividade significativa. Nós temos aqueles que no passado eram chamados de profetas. Então eles se viam, se não como homens com um dom muito especial, se viam como seres especiais, que tinham designações especiais, que eram de uma natureza especial. E aí então, nesse caso, Ezequiel, que era um grande profeta, sendo chamado de filho do homem, era uma expressão utilizada, como nós podemos perceber aqui, daquele que nascia de homens encarnados. Então, dizer, por exemplo, como filho de Deus, nós podemos trazer várias interpretações, mas quando se fala filho do homem, mostra exatamente daquele que nasceu da própria carne. Então, aquele que é tão criatura como todos os outros. E continua. Jesus se dá a si mesmo esta qualificação como uma persistência notável, pois só em muito raras circunstâncias é que ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode haver outra significação senão a de lembrar que ele também pertence à humanidade. Desse modo, ele se identifica aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, fazendo alusão à sua morte, quando diz: Jerusalém que mata os profetas. Então, de todos os profetas que vinham, muitos deles foram sacrificados, foram mortos, assassinados, porque ou não acreditavam, ou era de uma crença diferente. E Jesus, então, percebendo que ele estava já começando a ser perseguido por aquele povo de Israel, aquele povo de Jerusalém, então ele já começou também a se colocar na mesma condição dos profetas. E isso mostra, pelas suas palavras, que ele também se vê como um daqueles que nasceram aqui no mundo, que vieram como criaturas missionárias, e não simplesmente como deuses encarnados. A insistência com que se designou como filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que ele prevê que se lhe dará mais tarde, a fim de que fique bem constatado que ela não saiu de sua boca. Deve-se notar que, durante esta interminável polêmica que apaixonou os homens, durante uma longa série de séculos e que dura ainda, que acendeu as fogueiras e fez derramar rios de sangue, discutiu-se sobre uma abstração, a natureza de Jesus, da qual se fez a pedra angular do edifício, embora não se tenha absolutamente falado dele. E que se tenha esquecido de uma coisa, a de que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas, o amor de Deus e do próximo, e a caridade da qual fez a condição expressa da salvação. Prendeu-se à questão da afinidade de Jesus com Deus, e emudeceu-se completamente com relação às virtudes que ele recomendou e das quais deu exemplo. O que ele quis dizer aqui para nós é que, de lá para cá, muitos debates dogmáticos foram travados pelas religiões, e a gente lembra que quando se fala sobre um dogma, nós falamos sobre um ponto filosófico que é inquestionável, não pode ser discutido, porque toda a estrutura daquela instituição se baseia naquelas verdades intocáveis. Se você muda a base dessa verdade, significa que você abala toda a estrutura da própria instituição. Então, fala-se, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus. Esse é um dogma, embora não se tenha compreensão absoluta. Fala-se muitas vezes que Jesus é o próprio Deus. Esse é um dogma. Você não pode desqualificar a divindade de Jesus pensando de um modo diferente se você faz parte daquela crença. Tantos outros dogmas que nós já falamos, Basta ver, por exemplo, o fato de Jesus ter se sacrificado para salvar a humanidade, nos leva ao entendimento do pecado original. Aquele pecado original praticado por Adão e Eva. Para nós pode parecer um tema um tanto pueril, um tanto infantil, nesse sentido, mas ele é uma verdade, é um dogma. Então eu posso não discutir se existiu de fato Adão e Eva como sendo os dois primeiros seres da humanidade, mas o pecado que eles praticaram, esse pecado vem sendo trazido desde então. Então Jesus, como sendo o salvador da humanidade, o que significa esse salvador? Através dele, purificou o homem do pecado original. O próprio batismo hoje é uma forma de você livrar as pessoas do pecado original. Então a gente percebe assim uma certa incoerência. Eu não acredito necessariamente na existência de Adão e Eva como sendo os seres
que iniciaram a humanidade, mas eu aceito como dogma o pecado que eles praticaram. Outro dogma, a virgindade de Maria. Inquestionável isso. Se você disser que Maria teve relações sexuais com José, que era seu marido, e através dessa relação nasceu Jesus, que foi fruto do pecado, já que durante muito tempo, e até ainda hoje é visto o sexo como, a relação sexual como sendo um pecado, Jesus então foi fruto do pecado. Então nós temos ali várias e várias situações que envolvem dogmas e que acabam depois trazendo uma grande dificuldade filosófica, uma grande dificuldade de interpretação e de reflexão em cima daquilo que foi escrito. Então pegamos a Bíblia hoje, ela está cheia de dogmas, porque aquilo que foi trazido é definitivo, né? Então aqui, nesse ponto que Kardec comenta, é que muitas vezes esses dogmas foram debatidos durante tanto e tanto tempo, só que se esqueceram das questões morais, que são fundamentais para a transformação da humanidade. Só para a gente poder lembrar, prendeu-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceu-se completamente com relação às virtudes que ele recomendou e das quais deu exemplo. Então nós vemos hoje que as religiões hoje discutem. Por exemplo, o próprio Espiritismo é muito criticado por suas práticas, principalmente relacionadas com a mediunidade, porque está proibido na Bíblia, porque está proibido isso, está proibido daquilo, mas ninguém pensa nas atitudes caritativas, nas atitudes virtuosas que são praticadas pelas mesmas instituições que praticam a mediunidade. As obras sociais, o trabalho de cura, as creches, os asilos, as mães solteiras, as pessoas dependentes químicas, tudo aquilo que é realizado por essas instituições fica em segundo plano, porque o ponto principal é atacar as práticas. E assim exatamente como surgem todos os conflitos no nosso planeta, como a gente já conversou, que as religiões hoje têm uma grande preocupação em demonstrar que a sua verdade é mais verdadeira do que a do outro, ou seja, ressaltando muito mais as diferenças do que os pontos comuns que existem entre elas, que são as práticas virtuosas. Se nós invertêssemos esse papel, pensarmos, por exemplo, eu posso olhar para alguém de qualquer religião e perceber o ser humano bom que ele é, daquilo que ele pratica, das virtudes que ele cultiva, absorvidas, recebidas, né, da sua religião, da sua crença, nós não teremos preocupação para saber se o que ele acredita é verdadeiro ou não. Nós focaremos principalmente na prática daquilo que ele faz. Então, pelo fato de nós termos pensamentos diferentes, basta a gente voltar no tempo. Para quem gosta um pouquinho de história, remontando lá para a Idade Média, nós temos as 8 cruzadas que foram realizadas, que foram os eventos dos mais sanguinários da história da humanidade. E nós temos ali cristãos contra os muçulmanos, né? A gente lembra que a primeira cruzada ela foi promovida ali em torno do ano 900 ao ano 1000, no século X, né? Portanto, então nós tivemos do século X para o século XI, então dali nós tivemos a tomada de Jerusalém. Então qual que era o dogma? Que Jerusalém era o local onde está sepultado o corpo do Filho de Deus, ou o corpo do próprio Deus. E aí então os muçulmanos defendiam também que aquela região era sagrada em virtude, né, do seu contexto histórico. Então nós tínhamos exércitos de cristãos, exércitos de muçulmanos disputando aquelas terras, para saber quem é o dono dela. E ali então os ensinamentos morais que foram trazidos ficaram em segundo plano. A mesma coisa acontecia, por exemplo, né, a gente vê que na atualidade é até bastante curioso e ao mesmo tempo chocante, né, a gente perceber isso, que quando nós temos alguns festejos religiosos, principalmente de Corpus Christi, por exemplo, lá no Oriente Médio, quando ele é comemorado, nós temos grupos religiosos que disputam quem serão os guardiões daquele templo naquele período religioso. E eu me lembro de 2 grupos religiosos que se agrediam bem na porta do Santo Sepulcro. Eles carregavam, né, aquelas varas, aquelas veras, de repente estavam um dando pancada no outro, bem na porta do Santo Sepulcro, né? Então a gente vê assim que como nós nos perdemos daquele caminho do objetivo que Jesus veio trazer para nós. Nós temos, por exemplo, né, o caso de atentados terroristas da atualidade, né? A gente lembra que os terroristas surgiram na década de 80, porque até então não existia esse grupo, então de lá para cá eles começaram a trazer, né, esse tipo de ação que provocava de fato o terror
na sociedade. E normalmente ele era praticado por aqueles grupos minoritários, porque os grupos que são maiores, eles aplicam a força que eles têm, enquanto que os grupos minoritários, por não terem a mesma força, eles praticam então pequenos atos terroristas. E o interessante é que o terrorismo acabou virando uma ação principalmente de religiões mais religiões ortodoxas, religiões que abrigam fanáticos, né? Então vemos ali que completamente tudo que envolve religião hoje não se sustenta na moralidade, mas se sustenta principalmente nos dogmas, o que é muito triste, né? A gente vê que depois de 2000 anos nós continuamos ainda tendo as mesmas atitudes dogmáticas, limitadas, tendenciosas, fanáticas, egoístas, e nos perdemos completamente dos valores que elas transmitiam, né? A Miriam colocou, né, eu penso que justamente por ver Jesus como Deus, alguns acabam achando os seus exemplos apenas admiráveis, mas nem sempre possíveis de serem praticados, tanto pela questão de apenas Jesus poder ser perfeito, como pela distância criada, deixando a função de Jesus apenas para a salvação dos pecados. Eu também penso dessa forma, Miriam, vejo assim também. A ideia da idolatria, lembra da síndrome da ovelha que eu passei para vocês, né? A síndrome da ovelha é aquela ideia de que o indivíduo vai ser ovelha para todo sempre dependendo de um pastor. Então, na verdade, quando ele se diz assim, você deve seguir Jesus, significa você adorá-lo, e não você seguir o caminho que ele seguiu e realizar as mesmas obras, que é também uma interpretação equivocada que se faz hoje, né? O Espiritismo ele é criticado, eu já li alguns artigos a esse respeito, de que pessoas que dizem assim, né, os espíritas não veem Jesus como Salvador, eles dizem que são eles mesmos que têm que se salvar. E isso de um tom bastante pesado, né? Eu peguei um trecho leve do artigo que eu li, escrito, né, num site evangélico, e também num site católico, né, que também fala no mesmo tom, e aí então a gente se foca principalmente naquilo que o próprio Jesus disse, né, que a cada um segundo as suas obras. Então, quando nós temos esse pensamento como base das nossas ações e das buscas que nós promovemos individualmente e também coletivamente, nós temos essa certeza. Então, nós saímos da adoração e entramos na ação propriamente dita. Embora, durante tanto tempo que nós vivemos, porque hoje, se nós temos afinidade com a doutrina espírita, ou se nós somos estudantes, trabalhadores ou apenas simpatizantes, nós trazemos ainda os resquícios do passado, aquilo que nós chamamos de atavismos, que são práticas do passado, que hoje se repetem quase que inconscientemente em nós. Então, hoje nós estamos encarnados no século XXI, praticando, professando, estudando, conhecendo a doutrina espírita, mas nós somos espíritos com várias encarnações no passado e tivemos ali vivências em religiões tradicionais. Seja não vou dizer que todos nós fomos católicos ou fomos protestantes, porque de repente a gente nasceu lá na Arábia e professamos o islamismo, nascemos lá na Índia e viramos hinduístas, né? Então, no passado nós tivemos vivências religiosas onde o dogma devia ser seguido cegamente. Era fundamental aquela prática, aquele ritual, aquele dogma, aquela tradição da adoração. Então hoje nós estamos encarnados no século XXI, tendo a consciência de que isso não é necessário, mas dentro de nós não temos essa força para poder tirar, dissolver esse tipo de prática. Então nós fazemos isso quase que inconscientemente. É como se nós fôssemos assim levados silenciosamente a essa prática, de repente a gente abre os olhos, dá aquela chacoalhada na cabeça e volta para o nosso trajeto original. E aí com o tempo vai passando, a gente vai se adormecendo, vai se esquecendo, e quando a gente se dá conta, a gente está fazendo a mesma coisa. De encontrar, por exemplo, entrar num centro espírita como se fosse um templo religioso, com aquele ar de mistério, aquele ar fúnebre, medroso e tudo mais, né? Ou então, da mesma forma, quando nós temos ali uma figura que para nós é importante pela sua elevação espiritual, ela inevitavelmente ela entra no campo do carinho, que nós devotamos àquela pessoa, um carinho merecido, né, pela sua importância, pelo seu valor dentro da doutrina espírita, mas quando a gente se dá conta, a gente sai do carinho e começa a entrar no exagero da adoração. E quando você entra na adoração, você se esquece que aquele indivíduo pode ser para você um modelo de conduta e não um objeto de adoração. Porque
porque aquele médium, porque aquele trabalhador, porque aquele dirigente, aquele isso, é uma pessoa maravilhosa, é isso, e quando chega perto todo mundo pega, abraça, beija a mão, fala dele com muito carinho, mas ninguém se preocupa em fazer o que ele fez. Tentar investir esforços para poder conquistar o mesmo espaço que ele foi capaz de conquistar. Não em termos de conquistar, de dominar, mas em termos de expandir exatamente os valores que ele praticava. Então é muito natural que nós entremos nessa parte da adoração, esperando que alguém faça por nós alguma coisa que nós devemos fazer, simplesmente porque ele é adorado. A Fernanda colocou, traduzi ontem, coloquei no Facebook um texto que achei espetacular sobre esse tema. Se puder, vai lá ler, achei realmente muito instrutivo, até para nós espíritas. Com certeza vou olhar, Fernanda, pode deixar. A Miriam colocou, mas nós, como espíritas, muitas vezes ainda trazemos um pouco disso. Um pouco não, um pouco você está sendo generosa. Eu acho que nós trazemos muito disso ainda. Achamos Jesus legal, mas o exemplo dele só lembramos nas leituras. Ainda nos é muito distante, perdoar 70 vezes 7, só para os VIPs, às vezes nem tentar é possível. A gente lembra sempre que essas transformações, elas acontecem de uma forma gradual, de uma forma que exige de nós muita paciência. Só que como nós somos imediatistas, o fato de hoje nós encarnarmos e temos contato com uma filosofia como a doutrina espírita, nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo acreditando que o simples fato de você ter em casa um livro como aquele, de você ter estudado, já vai ser suficiente para que você pratique tudo aquilo que está lá dentro. Só que na verdade não, nós passamos durante muito tempo perambulando por esses caminhos religiosos sem muita preocupação em fazer com que aquela filosofia se tornasse para nós uma filosofia. Então nós podemos dizer que na verdade hoje esse contato que nós temos, essa consciência que nós temos, não apenas nós espíritas, mas de qualquer religião, aquelas pessoas que saíram daquelas práticas exteriores, mas conseguem viver a filosofia de fato daquilo que acredita, é o primeiro contato que nós temos. De dizer assim, agora eu entendi qual é o objetivo da religião e agora eu vou fazer de fato com que isso se torne uma realidade para mim. Então, para muitos de nós, apesar desse tempo todo vivendo experiências religiosas, agora é a primeira vez em que a gente realmente leva a coisa a sério. Para muitos está começando a despertar agora, muitos de nós estamos despertando agora. E esse despertamento não significa necessariamente que nós tenhamos interesse em colocar em prática. Quantas vezes nós encontramos no meio espírita pessoas com autoconhecimento de livros, uma memória fantástica, uma inteligência notável, mas que na sua vida pessoal não traz nada de interessante com relação àquilo que o Evangelho prega, por exemplo. Em termos de caridade, em termos de transformação espiritual. O que ele tem, na verdade, é uma demonstração intelectual notável. Então, ainda assim, nós temos uma grande admiração pela doutrina. Mas até ela se transformar em ação para nós, ela demora um pouco mais. Mas já que nós temos essa consciência, nós temos que ter a perseverança de fazer com que isso se torne uma prática, para perceber que valeu a pena nós estarmos aqui hoje. E não simplesmente nós estamos aqui como mais um daqueles grupos, como mais um daqueles grupos de seguidores que simplesmente se aproximam porque acham bonito, porque acham interessante. A Fernanda colocou, a gente traz muito dos condicionamentos do passado, condicionamentos religiosos. Até hoje, tantos ainda fazem uma confusão danada. Pois é exatamente assim que a gente... Mas o importante é que nós hoje estamos tendo consciência da importância de nós vivenciarmos de fato a filosofia. Não importa quem são seus líderes, não importa quais são seus símbolos, não importa quais são seus livros considerados sagrados ou livros basilares, o que importa para nós é que no seu dia a dia, quando você acorda, você olha para sua família, você olha para o seu trabalho, você tem uma atitude que condiz com aquilo que vem como ensinamento primordial. No seu trabalho você trabalha com dedicação, com responsabilidade, com respeito, com seriedade, com honestidade. No seu dia a dia, você trata as pessoas com fraternidade, percebendo as dificuldades que cada um tem de compreensão, de paciência, de tolerância. Isso você não precisa praticar somente dentro de um centro espírita. Porque normalmente a gente passa pela porta do centro espírita e todo mundo fala mais baixo, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça. Quando você sai do centro espírita, você vai para o estacionamento e chuta no carro do outro, porque está te atrapalhando. Então nós temos que voltar os nossos olhos para nós diante do espelho e se perguntar quem de fato nós somos e quem de fato nós desejamos ser.
E aí sim viver isso dia após dia, nas 24 horas do nosso dia. E de quebra, a gente ainda se instrui, né, sobre a nossa realidade, sobre o mundo espiritual, sobre a história da nossa doutrina e tudo mais que acontece, né? Ainda estamos engatinhando no sentido de praticar esse amor incondicionalmente, sem estar ali a pensar, né, em um nosso lar. Vivemos muita religião como muleta, sem a consciência da nossa própria essência e da força crística, digamos assim, né? De fato, Fernando, essa é exatamente a questão, né? A gente estuda muita teoria e se esquece da prática, né? Então não importa para onde você vai ou como é o lugar que você vai. O que importa é você fazer por merecer, para poder ir para onde você espera ir, né? Depois o resto de informação virá como complemento. Vamos lá. Como foi colocado por Kardec, continuando ainda esse raciocínio, o próprio Deus ficou apagado diante da exaltação da personalidade do Cristo. Podemos perceber assim que é interessante a importância dos símbolos. Vocês se lembram que eu comentei com vocês alguns estudos passados que aquele filme Código da Vinci, naquele começo, quando o professor faz aquela exposição, parece ser um congresso, sobre os grandes símbolos que aparecem na história da humanidade, então símbolo para cá, símbolo para lá, e de repente nós percebemos que o símbolo da divindade, o símbolo de Deus, se transformou num homem pregado numa cruz. Então nós podemos ver que toda vez que você entra numa instituição, se você não tem a própria cruz, você tem algo que lembra essa cruz. Ou seja, Deus é lembrado pela cruz onde foi preso aquele que veio representá-lo. Ou então aquela cruz que prendeu esse próprio Deus. Então, quando nós começamos a observar que os símbolos tomaram o lugar daquilo que representa a divindade, e nós temos uma grande dificuldade, né? Nós lembramos que nós temos uma necessidade extrema de exteriorizar a nossa fé, de demonstrar a nossa fé. E como isso acontece? Acontece através dos símbolos, acontece através dos rituais, acontece através das nossas práticas. Então, o momento em que o indivíduo ajoelha e começa a fazer uma oração, começa a fazer uma prece, significa que ele está demonstrando a sua fé exteriormente. Quando ele vai a uma igreja, num templo qualquer que seja religioso, num centro espírita, num templo, numa sinagoga, numa mesquita, num terreiro, seja lá onde for, aquele lugar para ele representa um lugar sagrado. Então quando ele está ali dentro, ele sente uma coisa, quando ele está fora, ele sente outra. Ele não consegue levar para dentro dele essa experiência com Deus, ele precisa estar naquele lugar religioso. É quando ele canta, é quando ele dança, quando ele bate palmas, quando ele faz a sua prece em voz alta, quando ele segura um objeto que para ele é religioso, um livro, um objeto, seja lá o que for. Então é a necessidade que o homem tem de exteriorizar a sua fé. Porque ele precisa tocar os seus sentidos físicos para poder sentir aquilo que ele vivencia espiritualmente. O que significa isso? Quando ele come alguma coisa, no caso das comunhões que são feitas, né? No caso de hóstia, vinho, suco, seja lá qual for o tipo de alimento que seja absorvido, representando alguma coisa. Né? Nós temos aqueles rituais que simbolizam a última ceia de Jesus, quando ele corta o pão, bebe o vinho. Então eles pegam o pão, cortam, comem o vinho. Aquele pão é diferente do pão da padaria, embora o pão tenha sido comprado no mercado ou na padaria. Eu me lembro quando eu frequentava a igreja metodista, isso lá pelos anos de 1990, na comunhão nós comíamos aquele pão de forma, né, o popular pão Pullman, que era cortado em cubinhos, e tomávamos um suco de uva num cálice pequenininho no momento da comunhão. Então aquele pão Pullman ele era sagrado, aquele suco de uva era sagrado, mas ele foi comprado no mesmo mercado das coisas que eu compro para minha casa. Então a gente começa a ver aquilo de um modo diferente. Se você deixa aquele pedacinho de pão cair, é como se um pedaço do seu coração tivesse rachado. Porque afinal de contas foi o corpo de Cristo que caiu, não foi um pedaço de pão. Um livro, ele é simplesmente um livro. Lembra que nós comentamos na época em que o Papa Francisco, que esteve aqui no Brasil, mês passado, mês retrasado, estava com Deus até mais, em que o Papa Francisco veio aqui para o Brasil, nós tivemos várias reportagens, principalmente aqui em São Paulo, né? Foi em julho, né? Obrigado, Francis.
Então, principalmente aqui em São Paulo, onde nós temos aqui o Santuário de Aparecida do Norte, que foi um dos locais visitados pelo Papa, nós tivemos ali reportagens que mostravam fábricas de objetos religiosos. Então nós tínhamos ali metalúrgicas que criavam, por exemplo, o cálice, bandeja e outros crucifixos e objetos. Nós tínhamos fábricas de velas que fabricavam velas, imagens de cera e tudo mais. Nós tínhamos fábricas de gesso que mostravam ali molduras de santos, de crucifixo e tudo mais. Inclusive curioso, né? Tinha a imagem de Nossa Senhora de um lado e depois a imagem de uma entidade da Umbanda, né? que também era fabricada. Fábrica de hóstias também, de camiseta, de roupa. Então interessante que isso tudo é criado por fábricas comuns. Uma fábrica que tem um dono, que trabalha visando o lucro, que tem funcionários, que paga seus impostos, mas aquilo que ele produz, dependendo do formato que tem aquilo, é apenas uma massa de gesso. Mas eu coloco a imagem, né, de um santo, de uma divindade, seja lá como for. No momento em que aquilo é tocado por um fiel, aquilo tem um contexto diferente. Se na fábrica um molde daquele cai no chão e quebra, eles pegam a vassoura, varrem, jogam depois lá no lixo para fazer alguma reciclagem, alguma coisa. Se isso cai dentro de uma igreja, a pessoa vai se penitenciar por 1 ano, pagando promessa, se castigando, se torturando porque ele deixou uma imagem cair. Então é isso que nós falamos sobre a exteriorização da fé, né? De você ter a necessidade de ter alguma coisa, de tocar em alguma coisa. Então, enquanto nós não nos libertarmos dessas expressões materiais da fé, nós não conseguiremos viver espiritualmente isso de uma forma legítima. Uma fotografia, por exemplo, de uma divindade, isso é importante para muitas pessoas. De você fazer uma prece segurando. Eu trabalhei em hospital e no centro cirúrgico era muito comum pessoas que eram devotas de algum santo da Igreja Católica, quando ia para o centro cirúrgico, tinha ali o santinho segurado na mão. Então ela dizia assim: se você se importa, se eu ficar segurando aqui a santinha, não vai atrapalhar a cirurgia? Aí o médico falava: não tem problema nenhum, pode ficar aí. Ou se for atrapalhar, coloque embaixo do colchãozinho ali para poder deixar próximo da pessoa. Então ela está fazendo a cirurgia com a imagem de um santo embaixo do colchão do centro cirúrgico. É a fé dela, a necessidade de focar em alguma coisa, né? A Lívia colocou aqui, né, quando uma imagem de Nossa Senhora quebrou lá em casa, minha mãe não me deixou jogar fora, disse que tinha que levar para a igreja. Pois é, exatamente isso, né? Fraterna colocou lá em cima, né, isso é tudo que eu não aceito, né, esse ritual de adoração diante do Cristo sofrendo, né? Jesus deixou tantos seus ensinamentos, por que ser adorado no sofrimento? Eu me recordo também, Fraterna, nessa época em que eu frequentava a igreja metodista, eu me lembro que infelizmente nós tínhamos alguns colegas dentro da igreja que eram bastante fervorosos, vamos dizer assim, né? E eu me recordo que eu me encontrava no hospital, que eu tinha feito uma cirurgia, e eu recebi a visita deles, e nós estávamos no saguão do hospital, e ali tinha um crucifixo com Jesus ali, devidamente pregado na cruz ali e tal, para fazer aquele clima espiritual. E eu me lembro que muitos desses colegas mais fervorosos utilizavam aquele tom de sarcasmo, de ironia, dizendo assim, né? Isso aí é a cruz dele, porque o meu Cristo já saiu da cruz há muito tempo. Né? Mas ainda assim, quando tinha ali o momento do culto, né? O sacerdote usava aquele broche na lapela do paletó com um crucifixo. Então, inclusive, até já cheguei a comentar com vocês há um tempo atrás, né, que talvez a nossa sorte é que Jesus foi crucificado, porque se ele fosse enforcado, nós teríamos uma forca como símbolo religioso. Já perceberam isso? Se por acaso ele tivesse sido queimado, nós teríamos uma fogueira sagrada. Nós criamos símbolos, é uma necessidade que nós temos de fazer isso. Né? Então percebemos que a cruz, que era um símbolo de execução naquela época, que tinha... Basta lembrar, por exemplo, a rebelião que Espartacus, né, para quem lembra desse nome, Espartacus foi um escravo da época dos romanos que liderou um movimento dos escravos contra os romanos, contra o Império Romano. E naturalmente, com a força do Império Romano, eles foram massacrados, eles foram presos e tudo mais. E existe uma estrada muito famosa na Itália que corta de norte a sul, chamada Via Ápia, né? Essa Via Ápia
ela foi naquela época enfeitada com cruzes nas suas margens, e ela é uma estrada de mais de 6.000 quilômetros, e nessa estrada foram crucificados escravos que foram presos, daqueles escravos que que se rebelaram contra o Império Romano. Então você andava pela estrada, e isso naturalmente são os relatos históricos que mostram, e também são representados hoje por filmes, por séries e tudo mais. Você andava pela Via Ápia com a sua carroça bonitinha, tendo crucifixos com pessoas, né, apodrecendo, penduradas lá, enquanto os urubus comiam suas carnes. E eram crucifixos que estavam ali. Mas aí quando foi lá para o alto do Calvário, né? Calvário é o nome do monte onde Jesus foi crucificado. E aí então ele foi crucificado naquele monte, e de repente o crucifixo virou um símbolo religioso. Então é a forma como as pessoas veem, né, que olham aquela dor de lamentação, de padecimento, né, e tudo mais, porque é uma necessidade que as pessoas têm de sentir a religião como algo dolorido, sentir a religião como algo sofrido, e não como algo que liberta. Né? Então, assim, a própria consciência já fica limitada nesse sentido. A Miriam colocou, né, quando era criança, ficava encafifada, né, de como Jesus poderia ficar ali, naquela pontinha dourada no altar, lá dentro. Né? Nós fazíamos bagunça, mas quando passávamos na frente da Eucaristia, éramos crianças comportadíssimas, né, como se Jesus não nos observasse fora dali, né, só as nossas necessidades do momento. Né? Pois é, eu estudei em colégio de padres, dá para você imaginar, né, como é que ficava aquela história dos crucifixos do corredor da escola, né, Miriam? Você estava na sala de aula, aquela bagunça, né? No corredor todo mundo passava quietinho, né? Mas depois a gente perde a vergonha na cara, e nem na frente do crucifixo a gente tem esse problema. Né? Deixa eu ver aqui, Tavinho, bom dia, né? Porque o homem faz tudo isso, uma vez que o próprio Deus disse que não farás, para a imagem de escultura, para adoradores, com semelhança do que possa ver no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Tavinho, tem uma questão interessante que você colocou, que embora conscientemente nós saibamos primeiro, vamos colocar, se é uma questão de dogma, nós temos consciência da proibição por esse dogma. E por outro lado, conscientemente nós sabemos que não é naquela imagem, não é naquele pedaço de madeira que se encontra a própria divindade. Mas como eu falei para vocês, é uma necessidade do ser humano de materializar a sua fé. Não é uma coisa que você faz premeditadamente, você faz porque você precisa. Assim como você, não sei se é o seu caso ou o caso de vocês aqui, se vocês carregam fotografias de uma pessoa que você gosta na carteira. Você precisa daquela fotografia para lembrar de quem você gosta? Não, mas você gosta de ter a fotografia. Então a gente sai do ambiente religioso e entra no ambiente social. Nós temos isso. Quem aqui não guarda a lembrança de um passeio, de uma viagem e tudo mais? Nós tivemos até aquele episódio que foi bastante traumático, daquele pastor que chutou aquela santa aquela vez, vocês se lembram, né? Um pastor da Igreja Universal, que era um período de comemoração de 12 de outubro, e aí então ele queria mostrar para os fiéis da igreja que não havia necessidade de fazer adoração a objetos. Mas aí então ele acabou se exaltando e chutou a tal da santa, né? Aquela estátua. E aí constitucionalmente ele acabou infringindo uma lei federal, acabou sendo punido por isso, a sua igreja foi punida por isso também, sem falar na polêmica que ele criou. Então, na verdade, os homens não criam porque eles querem, eles criam por uma necessidade. É uma questão psicológica que nós temos de fazer isso, né? Então nós temos assim aquelas mães que adoram guardar o sapatinho dos filhinhos, o primeiro sapatinho, o primeiro dentinho, o primeiro macacãozinho. Para que tudo isso? O que significa tudo isso? Nada. Mas é uma forma de você guardar o seu sentimento em algo material, porque nós somos seres ainda muito materializados. É uma questão muito mais psicológica do que uma questão de fé, né? Temos que respeitar essas necessidades, cada um com sua ferramenta de ligação a Deus. Fundamental, né? Cada um se apega do seu jeito, cada um professa a sua fé do seu jeito. Cada um tem que policiar a si mesmo e saber até que ponto aquilo é necessário, né? Então, se por acaso eu vejo que eu já não tenho mais necessidade disso, que eu estou desapegado de qualquer tipo de objeto, não tem mais problema. Mas se eu tenho essa necessidade e ela não faz mal a ninguém, porque a gente lembra que todas as religiões são saudáveis e as religiões só devem ser combatidas quando elas infringem as leis da sociedade. Aí sim elas devem ser, inclusive quem faz isso não somos nós que somos seguidores de outra doutrina, outra religião, mas é o próprio poder público que vai tomar essa decisão, já que as leis da sociedade, né, acabaram sendo infringidas. Então cada um, né, dentro do seu tempo, cada um dentro do seu templo, cada um dentro do seu momento, né, mas desde que isso não se torne
né, uma infração das leis da sociedade, né? A Fraterna colocou, né, o que isso vai ter com valor daqui a um ano, né? Cada um dá o valor que quer, né, Fraterna? É difícil é muito subjetivo isso. Cada um acha importante. Eu até conversava com a Vaninha. Deixa eu ver, a Vaninha caiu há pouco tempo, né? Nós tivemos a desencarnação do nosso amigo Reinaldo há pouco tempo. E aí então a Vaninha dizia assim, olha, eu não tenho coragem de apagar o telefone do Reinaldo do meu celular. Né? Inclusive, por exemplo, o Reinaldo está no meu Facebook, eu não deletei, não tirei, ele está lá, né? Mas ele já está desencarnado, então por que a gente faz isso? Uma questão de expressar carinho por ele. E eu comentei com ela assim, né? E é engraçado, a gente tem um amigo nosso que desencarnou, nós não apagamos o seu telefone, não apagamos o seu perfil, né, numa rede social, mas de repente a gente encontra uma mãe que perdeu seu filho e não consegue desmontar o quarto do filho, né? 6 mil Hermes, atravessava a Itália. Então, quando você pega por exemplo, então a mãe, você entra para quem viu, por exemplo, o filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, tem ali depoimento de muitas mães, principalmente, mas embora tenhamos pais também. E essas mães falavam dos seus filhos, abraçavam as fotos, choravam, chegava assim no quarto do garoto, abria assim o guarda-roupa com todas as roupas dele, e as mães não conseguiam se desfazer disso. E aí então a gente falava assim, coitada daquela pessoa, porque ela fica se apegando, faz do quarto do filho como se fosse um altar e coisa e tal. A gente não consegue apagar o número de telefone de um amigo que desencarnou. Imagine assim algo que vai fazer com que a mãe sinta o cheiro do filho que perdeu. É algo que ainda temos uma grande necessidade. É uma fraqueza humana que nós vamos gradualmente dissipando de nós essa nossa limitação, conforme a gente vai se espiritualizando. Quanto mais você se espiritualiza, mais distante dos apegos materiais nós vamos ficando, né? Deixa eu ver aqui, a Zilus colocou, todos temos necessidades externas, né, mas como sempre apontamos a do outro, como se fossem totalmente desapegados. Pelo contrário, somos completamente dependentes ainda desses valores materiais, né? Vamos aqui então para a gente poder continuar aqui para acabar. Falei para vocês que ia acabar isso aqui ainda hoje, né? Nós vamos acabar isso aqui ainda hoje. Vamos lá. O próprio Deus ficou apagado diante da exaltação da personalidade do Cristo. Aqui no livro, eles cometeram um erro de tradução, está escrito símbolo de Niceia, só que na verdade é o sínodo de Niceia, né? O sínodo é uma reunião de eclesiásticos para tomar alguma decisão dentro daquela religião, né? Então no sínodo de Niceia foi dito simplesmente, cremos num único Deus, etc. Mas como é esse Deus? Não há nenhuma menção aos seus atributos essenciais, a soberana bondade, a soberana justiça. Essas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram sua parcialidade para com certas criaturas, sua inexorabilidade, seus ciúmes, sua cólera, seu espírito vingativo com os quais se autoriza para justificar as crueldades em seu nome. Se o sínodo de Niceia, que se tornou o fundamento da fé católica, era conforme o Espírito do Cristo, por que o anátema que o termina? Né? Quer dizer, por que essa mentira, essa mudança daquilo que termina aqueles valores que foram passados? Não é a prova de que ele é a obra da paixão dos homens? Aliás, a que se deve a sua adoção? Está falando sobre tudo aquilo que esses sínodos, né, que esses concílios acabaram acordando, né? Por exemplo, o Catequismo Católico é um livro repleto de informações que o católico deve seguir. Como dizer, por exemplo, que os anjos foram criados separadamente dos homens. Isso é um dogma católico, assim como é um dogma também evangélico. Está ali no Catecismo Católico sobre isso, né? Embora os evangélicos não sigam estritamente aquilo que está sendo passado, ele também tem seus próprios dogmas, né? Então, foram criados, né, esses valores, essas ideias a partir dos encontros dos homens. Os homens tomaram essa decisão. De como é que nós vamos entender Deus? Dessa forma. Começaram a fazer votação e de repente aconteceu. Só que lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, nada disso consta. Não fala nada sobre esses assuntos, mas são os homens que acordaram sobre isso, né? E continua. Aliás, a que se deve a sua adoção?
à pressão do imperador Constantino, que dele tinha feito uma questão mais política do que religiosa. Então, quer dizer, o imperador pressionou então os seguidores para que eles definissem de que forma que a religião deveria ser professada naquele reino. E continua: sem sua ordem, o concílio de Niceia não teria acontecido. Sem a intimidação que exerceu, é mais que provável que o arianismo levasse a melhor. Dependeu, portanto, da autoridade soberana de um homem que não pertencia à igreja, que reconheceu mais tarde o erro político que cometera e que inutilmente procurou voltar atrás, conciliando os partidos para que não fôssemos arianos ao invés de católicos, e que o arianismo não seja hoje a ortodoxia e o catolicismo a heresia. Aqui ele fala sobre o Concílio de Constantinopla, né, que foi também realizado lá no século V, que deu liberdade religiosa a todos os cristãos que até então eles eram perseguidos, né. Após 18 séculos de lutas e disputas vãs, durante os quais colocou-se completamente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, a única que podia assegurar a paz da humanidade, estamos cansados dessas discussões estéreis que só conduziram a perturbações, engendraram a incredulidade e cujo objeto não satisfaz a razão. Satisfaz o coração, mas não satisfaz a razão. Obrigado, Cindizinho. Há hoje uma tendência manifesta da opinião geral de voltar às ideias fundamentais da primitiva igreja e à parte moral do ensino do Cristo, porque é a única que pode tornar melhores os homens. Essa é clara, positiva, e não pode dar lugar a nenhuma controvérsia. Se a igreja tivesse seguido esse caminho, desde o princípio, ela seria hoje todo-poderosa ao invés de estar no seu declínio. Ela teria congregado a imensa maioria dos homens ao invés de ter sido esfacelada pelas facções. Quando os homens marcharem sob essa bandeira, eles se estenderão a mão fraterna, ao invés de se lançar o anátema e a maldição por questões que a maior parte do tempo não compreende. Essa tendência de opinião é o sinal de que o momento de levar a questão para seu verdadeiro terreno chegou. Muito bem, acabamos aqui então esse nosso trecho. Falei para vocês, promessa é dívida. O próximo tema que a gente vai estudar vai ser influência perniciosa das ideias materialistas, sobre as artes em geral, sua regeneração pelo espiritismo, né? Então, a influência perniciosa das ideias materialistas, né? Dá para a gente prever aqui o que Kardec pretende mostrar para nós. As ideias materialistas são aquelas que falam, por exemplo, sobre o poder, sobre a luxúria, sobre as viciações. Essas ideias que influenciam, inclusive, aquilo que nós assistimos na televisão. Então nós temos, por exemplo, a sensualidade. Então você vai ver uma propaganda de chinelos, de sandálias, de chocolate, de uma bebida, de uma comida, você sempre tem que dar um toque que provoca alguma coisa nas pessoas. E essa é uma ideia, uma influência perniciosa, conforme Kardec coloca, e nós não consideramos também essa mesma ideia, não pelo fato de ser algum tipo de pecado, mas pelas consequências que isso leva às pessoas. Então vai dizer assim, quer dizer então que uma propaganda que estimula a sensualidade é pecado? Não, não é pecado, mas uma criança assistindo aquilo, ela começa a desenvolver nela uma sexualidade precoce. As pessoas começam a perder respeito por si mesmas, respeito umas pelas outras, em virtude de achar isso absolutamente natural. Um programa que mostra violência, por exemplo, é uma ideia materialista, e nós achamos a violência absolutamente natural, em vez de provocar em nós aquele choque de valores daquilo que está sendo transmitido. Então Kardec começa trazendo primeiro sobre as artes em geral. As artes naquela época era a poesia, a música e a pintura, a escultura. Hoje nós temos o teatro, né? Naquela época também tinha teatro, mas hoje nós temos o teatro de uma forma comercial, nós temos o cinema, nós temos a televisão, nós temos as revistas, temos a arte de um modo geral trazendo o seu recado, trazendo a sua mensagem, influenciado por essas ideias materialistas. Então é isso que nós vamos estudar, aquilo que Kardec propôs naquela época, né? Então hoje nós temos inclusive trabalhos já desenvolvidos e trabalhos a desenvolvermos, a serem desenvolvidos sobre, por exemplo, falar sobre a arte espírita.
E o que significa arte espírita? Muita gente se pergunta a esse respeito, o que isso pode trazer em termos de benefício, de que forma que nós podemos entender a arte espírita. Aqui mesmo, no próprio Obras Póstumas, nós vamos estudar sobre isso, Kardec fala sobre a música no mundo espiritual. Ele faz um artigo significativo aqui, grandinho até, sobre a música no mundo espiritual. Que música é essa? Então a gente vai ver isso aqui no próximo encontro, na semana que vem. Mais coisas muito bacanas para nós estudarmos aqui dessas reflexões de Kardec. Deixa eu só ver aqui, adiantar para vocês um pouquinho. Falar sobre a influência perniciosa. Só adiantar aqui um pouquinho. Falando sobre... Esse texto aqui é grande, hein? Teoria da beleza. Olha só que legal. Falando sobre a beleza do ponto de vista espiritual. Porque a beleza para nós é marca de biquíni, é a barriga tanquinho, aquele corpo musculoso, aquele padrão de beleza da nossa sociedade. Mas de que forma que nós podemos entender a beleza na sua essência mais pura? Então, tem um pessoal que se acha, mas tudo bem. Se a gente não se achar, quem vai achar, né, Hermes? Mas tudo bem, vamos por aí. Bom, passando para você, professor, fazer um encerramento aqui para nós. A gente vai então fechar aqui o nosso estudo de hoje, esperando, se vocês tiverem oportunidade de lerem com mais calma tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo que fala sobre a natureza de Jesus, um estudo sobre a natureza de Jesus, façam a leitura, dando ali uma complementada naquilo que nós trocamos de ideias aqui no nosso estudo de hoje. Então, continuamos assim, da mesma forma. Bom, passando para você, professor, pode subir? Beleza, passando, voltamos em seguida então para dar os recadinhos para vocês. Vamos lá, beijão, valeu, tchau, tchau.